Quando a internet chegou ao Brasil, havia pouca coisa de digital no mundo. E, na verdade, ninguém sabia direito do que se tratava, e muito menos onde ia dar essa tal de web. Agora você vai conhecer um personagem que viveu tudo isso de perto e conta como tudo começou. Você sabe como a internet surgiu no Brasil? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar ao ano de 1989, quando um grupo de acadêmicos de várias universidades espalhadas pelo país buscava conexões com outras redes acadêmicas internacionais. O professor Demi Getchko era um dos integrantes dessa equipe e nos conta que os primeiros pacotes TCP/IP brasileiros foram transferidos entre Brasil e Estados Unidos em janeiro de 1991. Eram apenas algumas linhas de texto, e-mails simples, mas que chegavam ao destinatário instantaneamente. Uma revolução para a época. Era incrível, porque na época você conseguia entrar em contato com qualquer pessoa e o correio eletrônico na época tinha um grande valor. Em geral, quando você recebia um correio eletrônico, você se apressava a responder rapidamente, porque não havia o que há hoje, o excesso de lixo, de spam. Então as cartas eram todas consideradas de extrema importância. Então o status da ferramenta correio eletrônico era muito elevado na época. Você consegue imaginar que naquela época o backbone de todo o Brasil, ou seja, a conexão mais rápida existente, era de 4.800 kbps, ou quase 12 vezes mais lento que uma conexão de escada. E por isso mesmo, cada pacote de dados era tratado com extremo cuidado para que não houvesse nenhum desperdício de banda. Na época não tinha imagem, então, na verdade, essa história de que uma imagem vale 1000 palavras, é verdade também no tamanho. Uma imagem, em geral, é muito mais do que 1000 palavras. Então, se você manda um monte de carta de correio eletrônico, isso é muito menos do que uma imagem, uma simples imagem digitalizada. Os domínios .br foram registrados em 1989, antes mesmo da primeira transferência de dados entre computadores brasileiros e estrangeiros. Isso era o início da formação de uma rede nacional, já que cada computador ganhou um nome. O seu computador hoje em casa tem um nome, só que esse nome é em forma de número que os técnicos chamam de endereço IP. IP de Internet Protocol. Essa base de registros foi então estruturada na Fundação para o Apoio à Pesquisa de São Paulo, FAPESP, e depois foi transferida para o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o NIC.br. Todo mundo que registra um site no Brasil faz isso por meio do NIC.br. A rede começou muito acadêmica, mas por volta de 93, 94, já havia movimentos de provedores, né, que tentavam transformar as velhas BBS, que eram redes de troca de mensagem sem conexão com o mundo, em algo conectado ao mundo. O que trouxe a grande explosão da rede, em minha opinião, foi a existência da World Wide Web. Quer dizer, quando entrou o www, que foi a forma das pessoas criarem sites, criarem conteúdo, isso causou uma explosão, porque isso também permitiu o comércio na rede. Seria muito difícil comerciar na rede, ou fazer transações de compra e venda, se tivéssemos só correio eletrônico. Tem que mandar uma carta, dizendo, quero comprar tal coisa, pode ser, pode não ser. Ia ser muito delicado e muito complicado fazer isso. Com a World Wide Web, se abriu um novo mundo aí de transações na internet. Mas tudo só começou a mudar mesmo quando os 3 Ws entraram na história. O www de World Wide Web, ou simplesmente Rede Mundial em português, trouxe consigo as primeiras páginas como as entendemos hoje, e para navegar por elas, os primeiros browsers. Em 1993, o Mosaic surgiu como a melhor solução para navegar pelas páginas da rede. Aí, aquela rede pequena, utilizada para fins acadêmicos, caiu nas mãos de todo o público. Era o início do boom da internet. Até 94, 95, os registros eram feitos um a um. Alguém pedia um domínio, era 1 por dia, 2 por dia. E aí o Alberto Gomide, que era o técnico responsável na FAPESP por isso, fazia o registro na base de dados. Em 95 foi criado o comitê gestor, já se prevendo que haveria uma explosão na internet no país. Em 96 já se viu que não dava para continuar registrando 1 por 1, porque começou a aparecer uma grande demanda de áreas não acadêmicas, e aí nós contratamos um software, foi desenvolvido um software dentro da FAPESP, foi contratada uma equipe de pessoas que enriqueceram a equipe original, e foi criado um software que foi sendo aperfeiçoado e roda até hoje, que permitiu automatizar o registro. A automatização do registro é de fins de 97. Desde a primeira onda da web, o registro de domínios .br cresce cerca de 20% ao ano. Uma curva ascendente tão forte que algumas regras precisaram ser definidas para evitar problemas. Na internet vale o conceito de quem chega primeiro e registra o nome que está disponível, ele fica com aquele nome
se não houver nenhum tipo de problema. Então, é evidentemente que no começo da rede houve uma corrida para nomes, e o comitê gestor tomou cuidado, vendo que isso podia gerar um monte de problemas. Então, se vocês lembram das providências por volta de 97, 98, na época nós tínhamos restringido o registro a um domínio por CNPJ, para garantir que não haveria uma corrida a nomes, que depois poderia fraudar legítimos titulares. Isso foi mantido até 99, quando abrimos para 10 registros por CNPJ, e hoje nós abrimos sem limite, porque a gente acha que quem não acordou até agora para a rede, já é um pouco tarde para chamar a atenção dele. Realmente difícil encontrar alguém que ainda não tenha acordado para a internet. A rede está promovendo mudanças em todo o planeta, aproximando pessoas, facilitando a vida de todos nós. E se tudo isso aconteceu em menos de 20 anos, fica até difícil imaginar o que ainda vem por aí. Mas aqui no Olhar Digital, você acompanha tudo de pertinho. Fique ligado.